Olá, que bom receber você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Grace Capiche e eu venho guiar você para um ateliê de muito sucesso, onde você vai conseguir fazer diversas peças muito lindas e poder viver dessas fofuras. Hoje o assunto é muito sério. Nós vamos falar sobre precificação. Então, vem comigo. Brincadeiras à parte, é muito importante a gente saber o valor de uma boa precificação. A grande maioria das artesãs que eu conheço reclamam e tem grandes dificuldades nesse momento de precificar uma peça. Primeiro, porque não tem um conhecimento suficiente da quantidade de pontos, de como é o seu ponto, às vezes não tem os materiais necessários, ou até às vezes fica faltando algum item importante dessa receita. Às vezes ela não tem os materiais todos para poder executar, ou muito menos a receita. Às vezes quebra a cabeça tendo que criar essa receita do zero, e aí aquele preço que muitas vezes você passou não é um preço justo. O que acaba você ou perdendo lucro, né, não tendo lucro nenhum, ou ainda pior, trabalhando, pagando para você trabalhar. Você já pensou nisso? Você já parou para analisar como anda o preço das suas peças? Se ele realmente é um preço de acordo? Primeiro deles, é muito importante que você tenha definido aí uma esteira de produtos. Nós já falamos sobre isso por aqui, tem o link aqui, ó, do nosso vídeo, onde fala um pouquinho sobre a esteira de produtos, mas acima de tudo, é importante que quando o cliente vem para você pedindo uma receita, ou você tenha essa receita e já conheça essa receita e já possa dar aí o preço, ou peça para ele um tempinho para você poder analisar essa receita e assim você dá um preço muito importante. Nós ainda, essa semana ainda, vamos ter uma aula muito rica falando sobre orçamentos, mas enquanto não tem, eu vou deixar essa parte do orçamento para depois. Mas o mais importante é você não esquecer de passar o orçamento para o seu cliente. E vamos falar um pouquinho do preço? Quais são os fatores que eu preciso para poder determinar o preço? Deixa eu pensar aqui, vamos lá. Já sei! Ir no Elo7, pesquisar bastante, comparar o meu preço, ver qual é o mais caro, qual é o mais barato, e aí eu defini o meu preço. Show de bola! Não, não pode fazer isso. Sabe por que você não pode? Porque você não sabe quais são as condições que essa pessoa comprou o material. Você não sabe qual o tempo que essa pessoa gastou para poder fazer esse material. Então não adianta você querer definir o seu preço baseado aí em uma mera é, análise de mercado, né? Se assim a gente pode colocar. Então, Grace, como que eu faço? Porque precificação é muito difícil, esse monte de tabela, esse negócio é muito complicado, não sei, desisto, não vou fazer artesanato. Não precisa ser por aí. E tem algumas coisas que você pode analisar, mesmo que seja a sua primeira receita. Então, vamos lá. E digamos que a cliente escolheu lá a receita dentre e ela quer um bonequinho. Bonequinho cabeludinho, tem corpinho e tem casaquinho, tudo que tem direito. Então, começa aquele problema. Primeiro, ou você tem a receita e dali você já parte para o segundo ponto nosso, ou você vai ter que procurar a receita para poder comprar, ou então você vai ter que criar. Seja o comprar, que já tem um valor já pré-definido, ou seja, criar, você vai ter que colocar esse valor lá na sua precificação. Não precisa você colocar o valor cheio. Digamos, a receita do bonequinho custou R$ 20. Você não vai colocar R$ 20 para o seu cliente, dependendo da receita, porque tem algumas receitas que são tão específicas, tão assim, únicas, que assim, você sabe que dali não vai, dificilmente vai sair uma outra receita igual. Então, sim,
você precisa colocar o valor integral da compra da receita. Se não, é uma receita que você sabe que dali vão sair outras encomendas, tudo bem, você pode colocar um valor mínimo, porque você vai compensar durante as outras receitas que você fizer também. Agora, se você tiver que criar essa receita, aí é um pouco mais embaixo. Por que eu tô falando isso? Porque a criação das receitas demanda tempo, gente. E tempo é dinheiro. Não tem um meio termo. Você precisa sim criar suas receitas e saber anotar todo aquele tempo gasto. Para aí você ou coloca uma porcentagem no preço do seu cliente, ou então você colocar o valor total, se for algo muito específico. Agora, segundo ponto, digamos que você já tem a receita aí no seu ateliê, no seu arquivo, e você vai começar a analisar a receita para você poder precificar. Então, primeiro ponto que eu falo para vocês é o seguinte: olhe a quantidade de cores que tem nessa receita. Então, por exemplo, aqui, no meu bonequinho, ele tem um pezinho é marrom, cinza, branco, cinza, cor de pele e branco, né? Então, quando a gente olha isso, ele tem 4 cores. Se você for comprar as cores, você vai botar o preço aí de 4 cores, né? Gente, olha só, esse não é o preço fechado, tá? A gente está começando a construir o nosso preço. Então, para que você comece a construir o seu preço, é importante que você saiba quanto foi cada novelo. Porque se você não tiver, você vai ter que comprar para poder fazer essa encomenda, ok? Então, defina aí, por exemplo, essa daqui foi utilizada a linha amigurumi, para que ele pudesse ficar desse tamanho. Logo, eu anotei lá que o valor da linha amigurumi, agora no ano, né, que nós estamos, ela está em R$14. Infelizmente, subiu muito o valor das linhas. Subiu para R$14, digamos. Ah, Grace, mas olha só, ano passado, no início do ano, antes de pandemia, antes de tudo, eu fiz uma compra, ó, maravilhosa. E eu ainda tenho branco, cinza, marrom e o cor de pele. Só que pensa comigo, ano passado você comprou a R$10. Só que esse ano as linhas não estão mais R$10, estão 14. E você precisa agora repor o seu material depois de fazer a utilização. Você vai comprar 10 ou você vai comprar 14? Então, nunca coloque o preço que você comprou se a data da compra foi uma data muito anterior. Sempre dê uma pesquisada no valor da linha da sua cidade. E por que eu falo isso? A gente sabe que na internet o valor das linhas é sempre um pouco mais acessível, né? É sempre um pouquinho menor. Eu já cheguei a achar esse ano, em alguns armarinhos aí online, a linha amigurumi a 10 até R$12. Aqui na minha cidade, quando eu acho a R$14. E por que eu digo para você, minha amiga e meu amigo artesão, a colocar o valor de R$14 e não o de 10, 12? Porque se numa emergência você precisar comprar, você vai comprar na sua cidade, que você chegou e comprou, ou você vai comprar online, que você tem que esperar. Para vocês terem ideia, gente, a minha cidade é Guapimirim, no interior do Rio de Janeiro. E aqui demora, às vezes eu compro num armarinho que tem no sul, demora um mês para poder chegar. Então, assim, eu não posso ficar esperando uma linha chegar daí um mês. Ah, Grace, então você monta um estoque. Gente, nós já falamos um pouquinho aqui no nosso canal sobre capital imobilizado. É muito maneiro você ver aquela parede, aquele armário lotado de linhas. Mas para tudo na vida tem dois lados. E você sabe que quando o seu armário está cheio de linhas, é sinal de que seu dinheiro está todinho ali. Você já fez o cálculo de quantas linhas você tem e para poder saber de quanto dinheiro você tem ali? Gente, quando a gente começa a olhar, é muito dinheiro que você tem parado. Então, faça sim algumas compras e nós falamos, eu vou deixar o link aqui em cima, bem aqui, só clicar depois. Dá pausa nesse vídeo, vai lá, assiste, ou então depois você vai e assiste. Mas
é muito importante que você faça realmente uma compra, mas dos itens que mais saem no seu ateliê, porque aí você sabe que não, esse item aqui, ele vai sair de novo, então não vou tomar prejuízo, ou então não vou ter que comprar no valor mais caro, tá? Mas voltando aqui à nossa precificação, você definiu então que 4 novelos você vai gastar aí, vamos fazer uma conta fechada? R$ 10 cada um, R$ 40. Você precisa também utilizar os olhinhos de segurança, né? Os olhinhos de segurança a gente consegue comprar online, consegue comprar na cidade também. Quando você compra na cidade, a gente sabe que o valor é um pouquinho maior. Então, tudo você calcula com o valor da sua cidade, do que é mais próximo para você poder fazer a sua compra. Aí, digamos que o valor dos meus olhinhos foram 10 centavos cada olhinho. A gente sabe que às vezes na embalagem vem com 5 pares ou vem com 10 pares, e é só você fazer o cálculo de quanto cada par custou, tá, gente? Fez o cálculo de quanto cada par custou, você vai colocar lá. Um par de olhinhos eu paguei 50 centavos, beleza? Então, próximo ponto é quanto tempo eu gastei para poder fazer a minha peça. E aí entra o famoso reloginho. Você precisa ter aí uma noção do seu tempo. Seja amiga do cronômetro. Se é a primeira vez que você está pegando essa encomenda e para você passar o preço para o cliente, você precisa, antes de tudo, passar para ele o preço, né? Antes de você começar a tecer, para que ele te dê o sinal. Não dá para fazer encomenda nenhuma sem sinal, minha amiga e meu amigo artesão. E não dá para você passar também aquela história de vamos ver quanto vai ficar no final, vou fazer aqui. Não dá, gente, porque infelizmente nós temos clientes que vão falar, ok, eu aguardo, você faz aí para mim e eu vou querer. E temos aqueles clientes que você vai gastar o tempo, vai gastar material, vai fazer e a cliente vai falar assim: ah, mas eu não imaginei que ia sair esse valor, tá? Então é sempre importante você passar já o valor fechado para ele, já passar no seu orçamento o frete, tá? Mas vamos voltar então à construção do nosso valor. Então você disse para ele, você já tem aí. Valor das linhas, R$ 40. Valor dos olhinhos, 50 centavos. Valor do seu tempo. Gente. E aí você vai ver que tem muita gente que faz assim. Ah, o valor do meu material deu R$ 40. Então, só que aí esquece que não é só o material. Que nós temos o material, nós temos a embalagem, nós temos as tags, a fita decorada, você tem também o cheirinho que você joga, você tem também o over delivery, que é aquele mimo especial. Tudo isso tem que ser calculado, gente. Então, assim, quanto custa uma tag? Quanto custa 20 centímetros daquela fita especial que você tem, que você decora tudo? Tudo isso precisa estar muito certinho no seu preço. Outra coisa que é muito importante de que esteja no seu preço, então, além de tempo, além de todo o material, é o custo fixo. Ah, Grace, essa você me pegou. Até o material estava fácil. Sabe por quê? Eu pegava e fazia assim. A matemática era muito simples. Custo do meu material, custo tempo, que às vezes muita gente nem calcula o tempo, tá? Custo do meu material, o tempo, vezes 3, igual o valor do meu produto. Olha que beleza, gente, conta facílima. E aí, minha querida, como é que estão os custos fixos? Como estão? Como está o seu lucro? Como está o seu salário? Porque artesão também tem salário. Como é que está o seu fundinho ali de emergência? Hoje, o seu ateliê, você pode parar, fechar o ateliê e dizer: vou tirar um mês para poder investir em produção de peças únicas e novas? Hoje você pode dizer assim: surgiu uma emergência, vou parar o meu ateliê para eu poder cuidar da saúde da minha família, ou cuidar da minha saúde. Muitas vezes a gente mal tem para poder pagar o material que a gente utilizou.
mal tem para poder pagar os custos. E o que a gente busca todos os dias é poder dizer assim: paguei tudo, sobrou meu fundo de reserva e ainda sobrou um dinheirinho para eu tomar um sorvete. Ou sobrou um dinheirinho para eu poder comprar uma blusa bem bonita, do jeito que eu gosto, ou aquele pingente todo lindo de máquina com tesourinha. Gente, quando a gente quer poder comprar alguma coisa, sabe, sem ter que ficar pedindo para alguém, seja para o marido, seja, ou então você poder comprar um caderno muito especial, muito lindo, nada como você poder ter o seu dinheirinho. Então, para uma conta de sucesso, é importante que você tenha aí, vamos comigo, preço do seu material, o tempo que você gastou, agora os custos fixos. E o que vai entrar nos custos fixos? Primeiro de tudo, luz. Só que para você poder calcular a sua luz, é importante que você saiba quanto tempo você gastou naquela peça, ok? Ah, Grace, mas eu sento no jardim e eu utilizo a luz do dia. Beleza, se você só utiliza a luz do dia, então você não utilizou luz para poder gastar. Show de bola. Então não precisa colocar luz. Só que aí você tem o valor do MEI, dependendo se você é MEI ou não, né? Aí, se você for MEI, você tem o DAS para poder pagar, que é o imposto. E o imposto custa na base de R$ 48 a R$ 52, dependendo do local do Brasil onde você está. Então, você tem que colocar ali o valor também do imposto. Grace, eu coloco o valor total do imposto? Não precisa ser o valor total do imposto se aquela não é a única encomenda do seu mês. Agora, minha amiga, se você fez só um bonequinho durante o mês inteiro, sim, o valor do seu imposto vai no seu bonequinho do mês, tá? Isso aí você tem que ter uma ideia de quanto tempo você vai gastar. Olha, você percebe que a gente roda, roda, roda e volta em tempo. É muito importante que a gente possa, sim, saber quanto tempo a gente gasta para poder fazer, porque o tempo é o nosso aliado ou será o nosso inimigo. Fez o cálculo aí dos gastos, nos gastos fixos também costuma entrar a internet, afinal você utilizou da internet para poder fazer pesquisa do seu material. Ah, Grace, mas olha só, a minha internet, eu não tenho espaço físico, né? Eu utilizo a internet da minha casa. Então você pode escolher se você vai botar uma porcentagem dessa internet na sua conta ou então se você vai colocar o preço total, né, da internet ou se você não vai colocar nada, não. Esse fica para o orçamento de casa. Se você tem um local onde você paga aí um aluguel de um ateliê, o valor do aluguel também tem que entrar, a porcentagem, né, minha amiga artesã? A porcentagem. E no final, olhando tudo isso, você vai ter quanto de lucro você quer ganhar. Você quer, eu quero 100% de lucro. Então você vai. Por sinal, gente, o artesanato é uma das únicas áreas no Brasil onde a porcentagem de lucro é 100%. Então, minha amiga artesã, calculou o preço de embalagem? Calculou o preço do produto, dos materiais? Calculou o preço de tudo? Aí sim você vai poder dar um preço para o seu cliente. Grace, isso demanda tempo, isso demora, mas pensa comigo. Os gastos fixos você já tem anotados, né? Porque você tem uma média de quanto de gasto de luz que você tem em casa, você tem uma média você sabe exatamente quanto é que você paga de imposto, quanto é que você paga de aluguel. Então, esses aí você tem anotados. Os gastos da sua peça, você pode ter também baseado no peso. Gente, faça amizade com a balança e não precisa ser para você, somente para o seu bonequinho, né? Então, assim, vai pesando, pese antes de começar o seu novelo e depois que você terminar, pesa de novo o novelo. Por que eu tô falando novelo, gente? Porque imagina, essa peça daqui, ela é feita inteiriça. Eu vou ter que pesar aqui um pedacinho, aí depois eu tenho que pesar um outro, e eu tenho que pesar de novo, eu tenho que pesar, e aí eu enchi, e eu acabei esquecendo. Então, pese sempre o seu novelo. Pesou o seu novelo? Pesa antes, fez a sua peça toda e depois você pesa o novelo.
A peça pronta, você vai pesar depois que você já tem o valor do seu novelo e para você poder pesar também, para ter ideia de quanto enchimento você gastou. Então, você vai pegar o valor total lá de quanto você gastou de novelo, do novelo, para depois você diminuir aí a quantidade do peso total, menos o peso dos novelos, vai dar o peso do enchimento que você gastou, viu? Não é uma coisa tão difícil, mas vale assistir mais vezes esse vídeo para que você consiga anotar passo por passo, para poder você pensando. E aí, se você precisar de mais dicas, se você tiver mais dúvidas, corre lá no Facebook, gente. Nós temos uma comunidade mega especial, onde nós falamos diversas dicas, diversos outros pontos importantes. Lá no Instagram também tem um canal todo especial para vocês, onde tem muitas dicas extras, onde tem dicas também do Instagram. Então corre e vem participar. E se você quer saber um pouco mais sobre precificação, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida. E aí, olha, eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, chama suas amigas artesãs que têm dúvidas para vir participar também. E eu tenho certeza que nós vamos encher o nosso mundo, o nosso Brasil de fofurinhas. E vai ser incrível! Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.